tu corrói o teu bem-estar. Se tu quiser viver com um estilo de vida que consome toda a tua capacidade de criar segurança e liberdade, tu nunca verdadeiramente vai poder usufruir, porque tu vai estar sempre contando dinheiro. Aluguel, condomínio, luz, internet, telefone. Se essas coisas no dia a dia são pra ti uma grande preocupação de que, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir pagar, tu não tem bem-estar financeiro, será que tu tem um comportamento de gastos inadequado? Que tu vive antecipando os prazeres que tu ainda não pode pagar? Só reduz o teu bem-estar, porque te tira segurança e liberdade e te afasta dessa verdadeira vida rica. Ou tu te molda, ou tu vai ter que buscar um outro caminho. Porque ficar reclamando dos fatores contextuais só vai ficar fazendo com que a tua vida tenha mal-estar financeiro. Quais são os primeiros passos que eu posso começar a dar que podem me ajudar nessa construção desses pilares desse bem-estar financeiro? A primeira coisa é Começamos com um disclaimer, né? O que é ficar rico? Bom, se você já me acompanha, obviamente você já sabe que ficar rico não é uma coisa absoluta. Ficar rico depende de uma avaliação relativa, né? Riqueza é relativa. Quais são as tuas aspirações? Quais são o teu estilo de vida? Qual é o teu bem-estar, né? Segurança e liberdade percebida? Ficar rico é sobre isso. É sobre, e na minha concepção, é sobre nutrir bem-estar financeiro, que não tem a ver com o valor absoluto de quanto tu tem na conta, mas tem a ver com alguns pilares que são indispensáveis para que tu consiga construir uma vida que tu te sinta, inclusive psicologicamente rico. Porque quando nós temos problemas financeiros, nós não somos psicologicamente ricos. Se você escutou o podcast dessa semana também, né, que é que eu gravo os 2 juntos, então eu fico com o anterior fresquinho na minha cabeça, né. É. E aí que foi o episódio 141, só que pra vocês não sai um depois do outro, né. Eu ia dizer encurdoado, encurdoado é uma fala muito Galdéria. Eu, Jéssica, ensinando dialetos. Mas se você escutou aquele episódio, você viu que existem inúmeros problemas, né, que ficam na cabeça, que ficam incomodando, que ficam dando essa perturbação quando eu tenho dívida, por exemplo. E isso não é riqueza, de forma alguma. Portanto, o que nós vamos discutir aqui no episódio é a riqueza para você, mas que você consiga compreender o que é essa riqueza para você e o que é construir esta riqueza, né? E quais seriam os pilares para esta construção dessa riqueza, que em resumo seria esse bem-estar financeiro. Então, o que determina o bem-estar financeiro e o que na prática você pode fazer para alcançá-lo, para que antes dos 30 ou antes dos 40, como sinalizado, que a gente possa desfrutar dessa boa vida. Então é sobre isso o nosso episódio número 142 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais toda terça e 19 horas. Toda terça e 19 foi ótimo, né? Toda terça e sexta às 19 horas temos um episódio novo aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você vai desfrutar de muito conhecimento científico, mas também de muitas reflexões para a vida. Enfim, sem mais delongas, vamos começar com essa pergunta: o que é riqueza? Tu já parou pra pensar sobre isso? O que é uma vida rica pra ti? Eu, Jéssica, obviamente completamente enviesada por causa dos estudos da economia de felicidade, de bem-estar financeiro, pra mim uma vida rica vai muito na direção dos pilares que são instituídos do bem-estar financeiro. Que é o bem-estar financeiro, né? E já tem outros episódios aqui falando sobre isso, é porque tem um artigo que foi publicado, que foi uma revisão sistemática, que eu vou deixar aqui indicado também nas referências, como sempre. Todos os artigos que eu discuto eu deixo indicado nas referências. E aí, como tem esse artigo de revisão que buscou entender tanto o conceito quanto os fatores determinantes do bem-estar financeiro, eu decidi trazer essa discussão para cá mais uma vez, só que agora embasada nesse artigo, né. E ao fazer isso, né,
a me aprofundar nesse artigo e a me aprofundar no assunto, já é um assunto que eu estudo desde a minha graduação, bem-estar financeiro. Eu, enviesada, como eu já disse, compactuo com a percepção na minha vida do que é ser rica com o conceito de bem-estar financeiro. Qual o conceito de bem-estar financeiro? Ele vai partir do pressuposto de que tu precisa, para que tu tenha bem-estar financeiro, tu consiga arcar com teu custo de vida sem grandes preocupações. Então, assim, tu não tem que ter uma grande preocupação em quanto que tu vai pagar, não é em quanto tu vai pagar, né? Porque aluguel tem todo tipo, mas o teu aluguel, o que tu mora, não pode ser uma grande preocupação. Se tu não tem aluguel, se tu tem casa própria, o teu condomínio, não pode ser uma grande preocupação. Se essas coisas do dia a dia, aluguel, condomínio, luz, internet, telefone, se essas coisas no dia a dia são pra ti uma grande preocupação de que, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir pagar, tu não tem bem-estar financeiro, no primeiro pilar, tu já tá comprometido. Se o pagamento dessas contas é um problema, tu já tem um comprometimento aí. E aí, tu pode ganhar um monte, né? Tu pode ter uma boa renda. Só que tu pode ter uma boa renda, digamos, sei lá, uma ótima renda, tu ganha 30 mil reais. Mas o teu aluguel é 10, 15. E aí, somado o resto do teu estilo de vida, 15 de aluguel, doméstica, alimentação, academia, personal, cartão de crédito, e parará, 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 parará. Tu inicia o mês, dos 30 que tu ganha, tu já tem 28 comprometido. Aí alguém que ganha, né, em termos absolutos menos, vai pensar assim, poxa, mas ainda sobrou 2 mil. Mas entende que proporcionalmente o estilo de vida tá muito além, o que tá fazendo com que qualquer situação que aconteça, sei lá, saiu na rua e quebrou o pé, aquilo se torna urgente e acaba com toda a situação financeira e aí já gerou um grande problema. Então essa pessoa não é rica. Porque ela não tem nem segurança no presente, muito menos segurança para que se houver um imprevisto, ela consiga arcar com aquele imprevisto. Liberdade, né, para fazer frente a imprevistos que podem acontecer. Então, para que efetivamente exista bem-estar, ou seja, que tu realmente psicologicamente tenha essa sensação assim, ó, sou rico, tu tem que ter condições seguras de arcar com teu estilo de vida sem que isso te gere grandes preocupações. Então, tu tem que arcar com teu estilo de vida no presente, sem te gerar grandes preocupações. Tu tem que ter uma certa liberdade no presente, no sentido assim, se eu quiser ir num restaurante, eu vou. Se eu quiser comprar uma roupa, eu compro. Se eu quiser qualquer coisa, e ainda assim eu não tô comprometendo o meu futuro. Porque os dois principais pilares do bem-estar, eles sempre vão estar pautados em segurança e liberdade. Segurança no presente e no futuro, liberdade no presente e no futuro. Então, segurança no presente, arcar com o meu estilo de vida sem grandes preocupações. Liberdade no presente, eu fazer essas pequenas escolhas sem grandes preocupações. Segurança no futuro, tu estar garantindo que o teu futuro vai ter uma estrutura financeira que não te prejudique no teu estilo de vida. Como assim? A gente pega estatísticas, é uma estatística mais antiga do IBGE, eu não achei ainda nenhuma nova relacionada a isso, que ele apresenta quantos por cento dos brasileiros aposentados dependem de INSS ou depende de ajuda de outros, né? E eles mostram que apenas 1% dos brasileiros aposentados consegue se sustentar sozinho. Que todos os outros dependem de ajuda. Isso não é bem-estar financeiro, né? Isso não é tu ter riqueza. Porque tu tá preocupadíssimo, porque tu depende de alguém. E se eu dependo de alguém, eu não tenho liberdade. Muito menos segurança. Então, essa segurança no futuro é tu pensar assim, daqui 20, 30 anos, o meu comportamento de hoje tá sendo o alicerce
para que daqui 20 anos eu consiga ter um estilo de vida ok e que eu tenha segurança, né, em relação a isso. Que eu não fique, quando eu tiver 80 anos, 85 anos, preocupado com, meu Deus, quanto que vai dar na farmácia. Pra mim isso é riqueza, sabe? Eu não quero chegar com 85 anos e ficar pensando, meu Deus, o preço dos remédios estão tão caros. Mas para que eu consiga chegar com 85 anos e ter esta segurança e essa liberdade, eu dependo do que a Jéssica do presente faz. Eu dependo do que a Jéssica hoje decide. Então a Jéssica de hoje tem que ter o compromisso com a Jéssica do amanhã. Caso contrário, a Jéssica da manhã não vai ser rica. Vai ter que se preocupar com o valor da farmácia. E eu falo rica e eu acho ruim essa palavra, porque ficam usando por aí como se fosse um estilo de vida luxuoso, né? E pra mim não tem nada a ver com estilo de vida luxuoso. Eu sou uma pessoa extremamente simples. Pra mim, a riqueza está dentro desses pilares de bem-estar financeiro. Que, obviamente, como eu estudo muito isso, é uma coisa que já tá alicerçada dentro de mim, né? Que é segurança no presente, segurança no futuro. Liberdade no presente, liberdade no futuro. Segurança no presente, resumindo, né? Tenta dar um check pra ver como é que tu tá em cada um desses quesitos. Segurança no presente, consigo arcar com todos os meus compromissos sem grandes preocupações. Liberdade no presente, eu consigo ter uma certa liberdade de escolha no meu presente que eu não fique contando, tipo assim, eu vou no supermercado e eu só tenho R$ 100 pra gastar no supermercado. Então significa que eu não tô tendo grandes liberdades. O que é complicado, às vezes as pessoas distorcem esses conceitos. Então significa que eu tenho que fazer tudo aquilo que me dá na telha de fazer. É claro que não. Dinheiro sempre vai ter um limite. Independente de quanto for o volume desse dinheiro. Porque sempre vai ter algo mais caro. Sempre. Se tu tá acostumado a ir no mercado, eu dou esse exemplo, mas eu nem bebo vinho, né? Mas se tu tá acostumado a ir no mercado comprar um vinho de 20 mil, é porque eu percebo que é um exemplo muito fácil, porque é um mesmo produto que pode ter uma variação de preço muito grande, né? Então, tu pode ir num supermercado e comprar um vinho de 20, que tu pode ir no mesmo supermercado e comprar um vinho de 200. Então, quando eu falo liberdade, não é essa liberdade nesse sentido de cada dia mais comprar coisas luxuosas. Agora eu quero um vinho de R$ 1.000. Não é isso. Mas é não precisar ir no mercado contando, meu Deus, eu só tenho isso aqui pra gastar no mercado. Mas eu queria comprar uma massa fresca ao invés de uma massa normal. E a diferença de preço é 10. Nossa, eu não posso, porque R$ 10 vai fazer diferença. Isso não é liberdade, entendeu? Então, como que tá a tua condição em termos de liberdade no presente? Seria um problema pra ti ir no supermercado e comprar uma massa que custa 10 ao invés de uma massa que custa 2? Significa que então talvez pode ser que tu não tenha liberdade no presente. E isso, mais um ponto importante, depende muito do ciclo de vida. Eu tive esta fase. E eu sabia que naquele ciclo de vida aquilo era necessário. Também não sai se atucanando. Meu Deus, a Jéssica falou que isso aqui era bem-estar financeiro e eu não tenho, então eu sou um pobre, coitado, abandonado, minha vida é horrível. Respire, não pira. Qual é o teu contexto de vida atual? Qual é o teu momento? Qual é a tua circunstância? Pode ser que a tua circunstância neste momento exige isso? Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, fique rico com 18, rico com 20, rico com 30. Eu sinceramente acho que uma idade que tu já tem efetiva condições de ter um bem-estar financeiro verdadeiro é lá pelos 40. Porque já passou aquela euforia da juventude que acha que tem o rei na barriga. Ali pelos 20 é isso. A pessoa tem a ilusão de que ela vai ficar milionária aos 30. E que antes dos 30, às vezes, né, as pessoas... E muitas vezes acontece, mas é muita minoria, entendeu? É muita minoria.
A questão é que passa essa fase de muito otimismo da adolescência, adultecer ali nos 20 e poucos anos, aí vai chegando nos 30, vai percebendo que a vida não é só sobre o umbigo, aí começa a cair na real, que a vida não é tão simples assim quanto se espera, vai ganhando maturidade. Eu não tenho 40, mas eu julgo que deve ser uma idade interessante. Eu estou caminhando para chegar aos 40, mas eu efetivamente acho que deve ser uma idade interessante, assim, porque já passou toda essa as ilusões da juventude, já tem um nível de maturidade diferente, já consegue discernir o que que realmente é importante na vida, já consegue discernir o que que é o teu verdadeiro bem-estar. Porque é isso, né? Por exemplo, ter segurança no presente para arcar com os teus compromissos. A pessoa pode ter segurança ganhando. A gente pode pegar duas pessoas com segurança, uma ganhando muito e outra ganhando ok, assim, uma renda, 10 mil reais por mês, já vai dar uma estrutura de vida para a pessoa muito boa. Só não vai dar se essa pessoa quiser viver um estilo de vida luxuoso. Aí a pessoa tá minando a capacidade dela ter bem-estar financeiro. Caso contrário, ela vai construir esse bem-estar financeiro. É só ter consciência de consumo. Então, eu falo isso da idade porque eu acho que com 40 anos realmente já passou tudo isso, já tem maturidade, já tem estabilidade profissional, não necessariamente estabilidade em um lugar, mas já desenvolveu-se profissionalmente, já tem experiência suficiente para ser um bom profissional e consegue ter um olhar diferente para a vida. Eu contarei mais quando eu chegar lá. Mas eu acho que é uma fase interessante, assim, né, pra essa construção. Por que eu estava falando da idade? Não sei, vou retroagir da idade, dei uma volta, mas voltando. Então, segurança no presente eu já expliquei, liberdade no presente eu já expliquei. Segurança no futuro eu já expliquei, eu só tô fazendo um resumo das coisas, que é eu conseguir manter o meu estilo de vida quando eu tiver 80 anos, não ficar contando dinheiro da farmácia. E liberdade no futuro, né, é ter essa sensação de que tu está caminhando na direção dos teus sonhos. Então, um objetivo que sempre eu tive como objetivo é morar numa casa, né, porque eu quero morar numa casa, eu quero ter o pé na grama, eu quero ter um lugar pra sentar embaixo da árvore, tomar um chimarrão, eu quero criar os meus filhos soltos, não quero criar eles presos dentro de um apartamento. Pra mim isso é importante. Então quando eu olho para o futuro, eu tenho que ver, né, essa construção de que eu estou no futuro, caminhando na direção dos meus objetivos, que eu vou ter liberdade de escolha no meu futuro. E isso essa liberdade é eu olhar e dizer assim, ó, eu poderia hoje morar numa casa, não moro, por causa dessa questão de que eu sou muito chata com estrutura financeira, né? Então sempre primeiro os pilares muito sólidos para depois dar um outro passo. Então, no momento que eu vou dando esses passos, vou construindo isso, mas eu percebo que eu estou caminhando na direção do meu objetivo. Então, essa construção é um indício de liberdade para o futuro, entendeu? E a construção de segurança também é olhar e dizer assim, eu estou contribuindo com o meu eu do futuro. Todos os meses eu tenho um compromisso de aporte, eu tenho que ir lá, uma dívida comigo mesma no futuro. Então, dê os checks aí em relação ao teu bem-estar financeiro. E aí agora a gente tu pode pensar o quê? Ah, agora eu lembrei, né, por que que eu fui falar dessa coisa de idade, é porque eu estava falando sobre o fato de que existem ciclos, né, e aí a pessoa às vezes ela quer estar com a vida resolvida com os 4 pilares de bem-estar financeiro, e ela tem 20 anos. Ó, respira e não pira, com 20 anos tu não vai estar com a tua vida resolvida. É muito difícil, ainda mais se tu teve que sair do zero, construir tudo, né. Tipo assim, tu não veio de uma família que te deu uma liberdade financeira de pronte, né, tu teve que construir isso. Então com 20 anos tu não vai ter. Com 30 anos pode ser, mas é difícil. Agora com 40 dá pra construir. Mas Jéssica, eu já passei dos 40, o que que eu faço? Ainda dá tempo, eu já fiz um outro episódio aqui falando sobre isso, né. O único arrependimento que tu pode ter é amanhã não ter começado hoje. Caso contrário, o resto tudo se resolve. Porque provavelmente tu não tinha consciência financeira que tu tá ganhando a partir de agora.
Então esse é um ponto importante. Mas compreendido esses pilares e compreendido que tu também tem que olhar para o teu ciclo de vida e entender o teu momento, a gente pensa assim: ok, entendi tudo isso, mas quais são os obstáculos que podem me afastar dessa construção desse bem-estar, né? O que que pode tornar isso mais difícil? E aí, esse estudo de revisão, ele constrói uma análise de inúmeros estudos para tentar entender quais são os determinantes do bem-estar financeiro. O que que faz com que uma pessoa tenha mais ou menos bem-estar financeiro, né? E dentro dessa linha, ele subdivide em fatores contextuais e fatores pessoais. Então, os fatores contextuais, que são aqueles fatores que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre a economia, nós não temos controle sobre fatores legais, nós não temos controle sobre política, nós não temos controle sobre fatores socioculturais, nós não temos controle sobre tecnologia, muito menos controle do mercado. Eu não controlo quem está no poder, eu não controlo a crise econômica, que eu já fiz podcast aqui falando sobre crise econômica também. Eu não controlo a cultura do nosso país. Eu não controlo as leis que são criadas. Só que tudo isso pode influenciar no nosso bem-estar financeiro. Por exemplo, pode ser que tu tenha uma vida, uma renda, e que, em decorrência da política, aquela tua condição, que há 10 anos era muito boa, em decorrência da política e da economia, hoje tu ganha mais ou menos a mesma coisa que 10 anos atrás, só que a tua qualidade de vida caiu muito. Isso é o impacto da inflação. Pode ser que numa condição aquela mesma renda fosse suficiente para ter bem-estar financeiro, e hoje essa mesma renda não é mais suficiente para ter bem-estar financeiro. Eu vejo muitas pessoas assim. Jéssica, mas não tem como, eu vivo uma vida simples, eu não tenho grandes luxos, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e não dá. E aí é um ponto interessante da gente pensar, né? Tem que ter o pé no chão e ser muito realista. Porque tu não tem controle sobre esses aspectos, mas tu tem capacidade, né, de tomar as tuas próprias decisões e entender se seguir nesse caminho faz sentido pra ti ou não. Porque não adianta ficar olhando pra essas coisas, e eu já vi muita gente assim: "A minha vida tá horrível por causa do governo, por causa da economia, por causa da inflação, por causa disso, porque daquilo". Tá, e tu ficar reclamando disso vai te ajudar no quê? Só vai te trazer mais angústia, ansiedade, depressão, ranzinhos, que ninguém quer estar à volta, de tanto que incomoda. Então, esse não é um caminho para a construção do bem-estar. E aí eu digo da gente ser bem realista, que é colocar o pé no chão e dizer assim: diante dessa situação, o que que eu posso fazer? É aqui que eu quero estar o meu resto da vida? Independente do que seja, né? Independente do lugar em que tu esteja, do que tu esteja fazendo. Qual é a perspectiva futura? Dependendo do lugar, pode ser que tu não tenha nem controle sobre as tuas próprias perspectivas futuras. E aí é tentar olhar para a vida muito mais de uma forma resolutiva do que uma forma reclamona. É olhar para isso e pensar: bom, eu quero viver uma vida diferente, eu tô disposto a pagar o preço? Ou não? Eu não tô disposto a pagar o preço, eu gosto do meu estilo de vida, eu gosto de estar do jeito que eu tô. Bom, então como é que eu vou viver melhor diante desta mesma condição que eu sei que não vai mudar? Então eu vou ter que mudar meu custo de vida, daqui a pouco eu vou ter que mudar do lugar que eu moro, daqui a pouco eu vou ter que porque não adianta brigar com fatores contextuais, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tu não tem controle sobre fatores contextuais, não adianta tu ficar a vida inteira brigando com fatores contextuais pra justificar o teu mal-estar financeiro.
Se a questão do teu mal-estar financeiro são fatores contextuais, ou tu te molda, ou tu vai ter que buscar um outro caminho. Porque ficar reclamando dos fatores contextuais só vai ficar fazendo com que a tua vida tenha mal-estar financeiro. E aí tu vive mal. E aí não ajuda em nada. Então, todos os fatores contextuais que são indícios de impacto no bem-estar financeiro, eles não são passíveis de alteração via o nosso comportamento. Só que o caminho que nós vamos seguir, isso é. Então é sobre isso que nós temos que gastar energia. Os fatores contextuais, eles têm que eles vão existir sempre, né, não tem como nós apagarmos eles. Eles vão existir, mas nós temos que olhar para eles e entender como eles estão e entender como que eu vou me adequar a isso. Para que lado eu vou? Entendendo que eu vou ter que lidar com isso, não tenho o que fazer. Ah, mas o governo, mas isso, mas aquilo. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Sempre tem um problema. E sempre vai ter. Tem o que fazer. É inflação? É taxa de juros? Tem o que fazer. É guerra? É Covid? Tem o que fazer. Eu gravei até um episódio sobre crises, né? Então, esse é um ponto interessante. E aí depois a gente vai para um outro grupo de fatores que esse sim tu tem controle. Não controle direto, né? Porque existe inclusive um viés que se chama ilusão de controle. Nós temos uma ilusão que nós conseguimos controlar determinadas variáveis, quando na verdade a gente controla bem pouco. A boa parte das coisas a gente nem não consegue controlar, né? E boa parte das coisas que nos influenciam nós não conseguimos nem notar. Mas existem fatores pessoais que a gente consegue desenvolver, que a gente consegue nutrir quando se fala de bem-estar financeiro. Quais são eles? Bom, fatores sociodemográficos nós não temos como alterar. Então, idade, gênero, educação. Educação tem, né? Mas são fatores que a gente não vai mudar. São fatores demográficos. E ocupação e renda tu pode mudar. Então, uma coisa que é passível de ser manipulado. E tudo isso influencia o bem-estar financeiro, é por isso que eu estou discutindo, caso tu tenha ficado perdido aí na construção do meu raciocínio. Habilidade de conhecimento. E isso são todas variáveis de uma revisão sistemática que foi a compilação, né, de vários estudos de bem-estar financeiro para mostrar o que implica o bem-estar maior ou menor. Tem saindo das variáveis sociodemográficas, existem variáveis de conhecimento. Isso é uma coisa que tu aqui tá adquirindo. Então, nutrir a tua capacidade de ver mais, conhecer mais, isso sempre é importante para que você possa ir tendo uma visão diferente da vida, alterando inclusive as tuas crenças e mudando o teu comportamento. Um outro ponto muito interessante que é, entre aspas, fácil de modelar são as tuas características pessoais. Por exemplo, a tua percepção de autoeficácia e teus valores. Percepção de autoeficácia. O quanto tu percebe que tu é capaz de lidar com a tua situação, lidar com o teu dinheiro, fazer o que precisa ser feito. Então, quanto menos for a tua percepção de autoeficácia, menor é a tua capacidade de resolução, de fazer, né? De encarar ali aqueles desafios. Então, trabalhar a percepção de autoeficácia é uma coisa muito importante. Tem um podcast aqui que eu já fiz sobre percepção de autoeficácia, deve ter lá pelos 30 e poucos, eu acho. E aí eu discuto toda a teoria do autoperturbadura e tudo isso. E a outra questão das características são os valores, e isso eu acho que é uma coisa muito importante. Porque o que é valor? Valor é aquilo que para ti é prioritário e é inegociável. São aquelas coisas que tu pensa assim, isso para mim é inegociável. Por que é importante valores para a construção do bem-estar financeiro? Porque aqueles que não sabem o que efetivamente é prioritário nas suas vidas, aqueles que não têm consciência do que é inegociável e do que é negociável, têm uma maior dificuldade de tomar boas decisões e tendem a ser mais vulneráveis a manipulações.
Então quando a gente pensa em consumo, quando nós olhamos a construção do que é uma vida rica, e nós não temos os nossos valores muito bem estabelecidos, nós somos mais suscetíveis a achar que uma vida rica é realmente o que aquele influenciador lá mostra, aquele lá que eu digo é qualquer um, né? Que pauta a sua construção de conteúdo via mostrar coisas luxuosas. Então, eu posso olhar para determinado influenciador e pensar assim, nossa, mas ele tem um carro dos sonhos, mas ele faz as viagens dos sonhos, mas ele tem as roupas que eu gostaria de ter, tem os relógios que eu gostaria de ter, tem o telefone que eu gostaria de ter. E quanto menos tu tem discernimento do que importa para ti, nos teus valores de vida, mais suscetível a olhar esse tipo de coisa e achar que aquela é a vida rica de verdade, você está. E aí, tu corrói o teu bem-estar. Por que tu corrói o teu bem-estar? Porque daí tu vai ter a atitude de querer ter aquela vida, mesmo não tendo condições. E aí pode ser que tu consuma mais, buscando isso. Só que essa busca só reduz o teu bem-estar, porque te tira segurança e liberdade, e te afasta dessa verdadeira vida rica. Então, olha que interessante. Tu age querendo encontrar, mas essa tua atitude, essa tua ação que tu tomou querendo encontrar esta riqueza, na verdade é o que está te afastando dela. Então, a clareza do que importa para ti é uma das coisas mais importantes que a gente pode nutrir dentro da gente. Porque isso dá uma assertividade no processo de tomada de decisão incontestável. Porque daí tu olha para esse tipo de coisa, e se pra ti tu percebeu o quão rico é ter bem-estar financeiro, tu vai olhar para esse tipo de coisa e vai dizer assim, isso não tem importância para mim. E isso não vai te doer. Esse é o ponto, entendeu? Se tu me perguntar assim, ai, Jéssica, tu não gostaria de ter, sei lá, um carrão isso, uma mansão, não sei o quê, não sei o quê. Não. Eu quero morar numa casa, é só o que eu quero. Porque eu quero grama. Mas eu tenho clareza dos meus valores, então o que acontece? Para mim, segurança é mais importante. Segurança no presente e no futuro. Liberdade no presente e no futuro. Portanto, eu vou dar esses passos conforme isso que é prioridade, que são os meus valores, não sejam negligenciados. Porque o fato de eu querer uma coisa não pode prejudicar o que vem na base da pirâmide, que nesse caso é essa construção dessa segurança e dessa liberdade. Se eu quiser antecipar isso, eu posso prejudicar um pouco a construção dessa base, dessa pirâmide, né? Não, segurança e liberdade, no presente e no futuro. Então eu tenho discernimento suficiente do que é importante para mim, e isso me dá assertividade no meu processo de tomada de decisão para que quando eu dê esse passo que tem a ver com desejo, porque é um desejo, né? Eu não posso dizer que eu não vivo bem. Eu vivo bem. Isso é um luxo. Só que eu só vou viver isso no momento que isso, em nenhuma medida, me coloque em risco o resto dos pilares de bem-estar financeiro. Que isso não me dói. Por quê? Clareza de valores, de prioridades. Então, esse é um ponto que é muito fácil de você corrigir. Fácil que eu digo assim, um trabalho, obviamente, né? Não vai, nossa, agora eu tenho clareza de tudo. Mas é uma coisa que tu vai desenvolvendo, e ao desenvolver isso, o teu processo de tomada de decisão vai ficando mais assertivo e menos doloroso. Porque tu para de achar que tu tá abrindo mão das coisas. Porque tu não tá. Tu tá simplesmente valorizando o que importa. Tá construindo o teu bem-estar. Então eu acho que isso é uma coisa, é um fator pessoal que impacta o bem-estar financeiro e que ele é muito importante.
O que tu aprendeu importa, né? Então, a socialização financeira, então aquilo que tu aprendeu com os teus pais, o comportamento de gasto e a gestão de patrimônios, que são coisas que tu tem capacidade de aprender, né? Como tomar melhores decisões, mais conscientes. Tem uma playlist aqui inteirinha sobre consumo, consciência de consumo. A socialização é uma coisa que tu traz da infância, que tu não vai mudar, mas que tu pode ganhar consciência sobre o que tu aprendeu e isso te dá maior discernimento para melhorar o teu processo de tomada de decisão. Então é uma questão que vai influenciar no teu bem-estar financeiro. Digamos, tua família é uma família que a vida inteira teve dívidas. Querendo ou não, tu foi criado com essa construção. Tá, entendi que eu fui criado com essa construção. O que que eu faço a partir disso, né? Isso me aproxima da vida que eu quero ter ou não? E isso vai dando essa clareza. E outra coisa que são fatores pessoais são eventos da vida, né? Um desemprego, uma separação, essas coisas podem trazer influências e aí tu vai entender, bom, tô vivendo aqui um momento, né, da minha vida que aconteceu esse fato e que, porventura, pode me gerar esse nível de instabilidade. Mas isso não é o fim, isso é só um acontecimento. Então, entender também esses ciclos de vida. Então, esses são os principais fatores que, a partir dessa revisão sistemática, foram comprovados que influenciam no bem-estar financeiro. Que são fatores sociodemográficos, são fatores de habilidades e conhecimento, né? A atitude financeira, comportamento e conhecimento dentro dessas habilidades, características de autoeficácia, valores, o que tu aprendeu, a socialização, teu comportamento de gastos, teu gestão de patrimônio, e esses eventos que podem ter acontecido na vida. Então, tudo isso são fatores que podem ampliar ou minimizar o teu bem-estar financeiro. E aí, a tua capacidade de viver uma vida rica, né? Entendendo que essa vida rica passa pelos pilares de segurança e liberdade. A partir disso tudo, tu pode parar e pensar assim, ok, entendi, me fez refletir várias coisas, mas o que prático eu posso começar a implementar hoje para que eu consiga construir essa base forte, assim, né? Tu pode ter parado e refletido sobre todos esses pontos, e aí a questão, né? Ok, eu entendo tudo isso, me fez refletir, mas na prática, quais são os primeiros passos que eu posso começar a dar que podem me ajudar nessa construção desses pilares desse bem-estar financeiro? A primeira coisa é tu entender esses gargalos pessoais, sabe? Será que tu tem percepção de baixa autoeficácia? Que tu acha que tu não vai dar conta? Será que tu tem um comportamento de gastos inadequado? Que tu vive antecipando os prazeres que tu ainda não pode pagar? Será que tu não tem clareza dos teus valores? E por isso tu te torna muito suscetível, como a gente já conversou? Será que tu tá passando por algum momento na tua vida que realmente é de vulnerabilidade e por isso tu não tem bem-estar financeiro? E por isso que tu não tem esse senso de riqueza, de estar vivendo bem? Será que tudo aquilo que tu aprendeu com teu pai, com a tua mãe, isso não tá trazendo medo, ansiedade para as tuas decisões hoje? Então esse processo de autoconhecimento é um primeiro ponto que é interessante de tu exercitar, só que ele é um processo lento, né? Não é uma coisa que tu vira uma chavinha e, ai meu Deus, agora eu me conheço. A minha mãe sempre dá o exemplo que se conhecer é como uma cebola que tem várias camadas. A gente vai tirando essas camadas e sempre tem uma próxima camada. Sempre tem uma próxima camada. Se conhecer é isso, né? Sempre tem uma próxima camada. Então, que camadas são essas? Se nós conseguirmos compreender essas camadas e entender que a gente nunca vai chegar na última camada, mas estarmos dispostos a viver isso, nós já vamos tendo uma clareza maior de nós mesmos, das coisas que nos influenciam e das coisas que realmente são relevantes. Então, acho que o primeiro passo para a construção de uma vida com bem-estar financeiro, ou seja, uma vida que eu considero rica, é se conhecer, né? É conhecer tudo isso que a gente falou dos fatores pessoais. E aí, do ponto de vista prático, simplifique a tua gestão financeira. Seja mais simples, mas mais eficiente, assertivo. Não precisa ser uma coisa extremamente complexa, mas que essa coisa seja real e efetiva. No sentido de que
Tu sabe quanto tu ganha, tu sabe quanto tu gasta, tu sabe quanto tu sobra, tu define o investimento por mês e tu tem ali o resto de livre pra gastar. Então, essa organização extremamente simples, mas que importa. Viva abaixo da tua renda, no mínimo uns 3 degraus abaixo da tua renda. Isso é indispensável para que tu construa bem-estar financeiro, ou seja, para que tu construa uma vida rica. Indispensável. Ai, Jéssica, mas agora eu ganho. Isso é muito natural. Quando eu dava mentoria e consultoria, eu via muito isso, assim. A pessoa chegava pra mim e dizia assim, ai, tô vivendo mal. Aí eu perguntava, quanto tu tá ganhando? 17 mil reais. Tá, mas há 5 anos atrás tu ganhava quanto? Ah, eu ganhava 5. E como é que tu vivia? Ah, melhor do que hoje. Tem alguma coisa errada, né? Tá aí, há 10 anos atrás, quanto tu ganhava? Ah, eu ganhava 1.500. E como tu vivia melhor do que hoje? Entende? Não te coloca nessa situação. Tu tá te colocando numa situação de prisão que não faz o menor sentido. Não aumente o teu padrão de vida na mesma proporção que aumenta a tua renda. A tua renda tem que aumentar e o teu padrão de vida tem que estar sempre menor. Sempre menor. Isso vai te dar riqueza. Ah, mas significa que eu não vou poder desfrutar de tanto esforço que eu já tive? Aí é que tá. O maior desfrute que tu pode ter é segurança e liberdade. Só que se tu quiser viver com um estilo de vida que consome toda a tua capacidade de criar segurança e liberdade, tu nunca verdadeiramente vai poder usufruir, porque tu vai estar sempre contando dinheiro. Ganhando essa consciência é um passo muito importante para construir essa vida rica, digamos assim, né? Então viva aí uns 3 degraus abaixo do mínimo. Poupe mensalmente. Ah, Jéssica, eu não consigo hoje muito. Tu consegue 10 reais, tu consegue. 15 reais, tu consegue. Cria o hábito. Ah, mas não vai mudar minha vida. Tu tá constituindo um hábito. Se tu conseguir construir esse hábito, isso vai se instaurando ao ponto de que isso vai se tornar o teu novo normal. E no longo prazo, que daí é a última estratégia, confie no longo prazo. A tua vida não vai mudar em 1 ano, mas não subestime o poder de 10. Porque em 10 anos eu te garanto que se hoje tu tem 30, com 40, fazendo o que nós discutimos aqui, eu te dou certeza que tu chega na vida rica. Sem dúvida nenhuma. Jéssica, eu já tenho 40, te organiza para os 50. Não subestime o poder do longo prazo. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Não subestime o poder do... Tu vai investindo pouquinho por pouquinho quanto que tu vai chegar lá. Isso é o que vai te permitir ter uma vida rica, pautada em segurança e liberdade, que é exatamente o que se chama dentro da teoria de bem-estar financeiro. Espero que esse episódio tenha te trazido boas reflexões e que você construa essa vida, que pra mim essa vida de bem-estar financeiro é a vida que vale a pena ser vivida. Que você possa viver essa vida que vale a pena ser vivida. Tá certo? Muito obrigada e até a semana que vem.